Vamos lá, minha gente. Muito boa tarde para quem é de boa tarde aqui em Portugal. Muito bom dia para quem é de bom dia lá no Brasil. Estou aqui com a minha roupa Chico Bento, né? Meio sertanejo universitário. Ou um grunge, para quem é da época de Nirvana e companhia. Mas não é isso que eu vim falar aqui. Vamos trocar uma ideia sobre o sorteio da fase playoff de Liga dos Campeões, né? A gente já tem agora os playoffs definidos. Já sabíamos mais ou menos o que cada equipe poderia encontrar, né? Eram duas opções para cada equipe, das equipes que terminaram no nono, entre o nono e o 24º lugar. Os outros 8 já estão classificados direto para as oitavas de final. E agora a gente ficou sabendo os duelos dos playoffs. Quessadinha, tá muito confuso isso. Depois os caras já sabem o caminho? Ainda não. Já sabem duas possibilidades que podem enfrentar caso passem dos playoffs. Ou é um ou é outro. Mas esse caminho será desenhado em um outro sorteio no dia 21, depois que os playoffs forem realizados nesse mês, né, de fevereiro. Né? Então, assim, devagar com o andor que o santo é de barro, não temos ainda as datas dos jogos, pelo menos até a gravação desse vídeo, vai sair hoje. Então, se você está vendo o vídeo à noite ou de repente no sábado e tal, já saíram as datas, mas a gente já sabe os confrontos. E aqui a proposta é fazer uma análise de cada confronto, quem se deu bem, quem se deu mal. E eu quero o like de vocês, quero os comentários aí, o que vocês acharam, principalmente das equipes portuguesas e das equipes alemãs, que eu vou me debruçar mais. E temos um grande duelo já nessa fase de playoff. Essa era a promessa. Né? A UEFA fez grandes mudanças para termos mais jogos interessantes, mais competitividade durante a fase de liga. Isso aconteceu. E agora a promessa era ter pelo menos um grande confronto já nesta fase de playoffs, e nós temos, né? Que é Manchester City e Real Madrid. Eu vou começar por aí. Os jogos vão ser realizados daqui 11 dias. Não tem um período como tinha antigamente de 2 meses, em que a gente não podia projetar absolutamente nada, porque as coisas mudam muito, são cíclicas no futebol, a gente não podia projetar. Né? Porque, pô, Manchester City está embaixo, mas daqui 2 meses talvez os caras já estejam jogando muito bem, né? Uma equipe com capacidade financeira de ir no mercado de inverno e contratar jogadores como o Marmoush, que era um dos principais jogadores da Bundesliga, se não o principal jogador da Bundesliga nessa primeira metade da temporada, um dos artilheiros da competição, brigando com o Harry Kane. Uma equipe que tem capacidade disso, com o treinador que tem, né? E com os jogadores que tem, que podem se recuperar individualmente falando, fazendo um time coletivamente mais forte, de 2 meses poderia se recuperar. Entretanto, são 11 dias. E dito isso, o Real Madrid, mesmo tendo as suas deficiências quando joga o quarteto contra equipes mais ofensivas, deixando muito espaço para os adversários, mesmo perdendo alguns jogos importantes, como por exemplo as derrotas para o Barcelona, eu vejo o Real Madrid, neste momento da temporada, mais time, com as individualidades jogando mais bola do que o Manchester City. Acho o Real Madrid favorito. São 2 jogos, o primeiro em Manchester, o segundo em Madrid, o que deixa o Real Madrid para mim ainda mais favorito, porque não é qualquer time que decide a segunda em casa, é a maldição do Santiago Bernabéu. Então, assim, todo esse combo faz com que, dessa vez, diferentemente dos confrontos anteriores entre essas duas equipes, o Real Madrid chegue ainda como mais favorito do que o Manchester City. Pô, Quesada, pode mudar? Cara, é um jogo que você tem muita capacidade individual para mudar a rotação. Né? E você também tem no banco de reservas dois dos melhores treinadores, né? Guardiola com o Ancelotti. Então, assim, claro que isso pode se desenhar num jogo diferente, claro que a estratégia do Guardiola pode surpreender o Real Madrid, claro que muita coisa pode acontecer. Mas, dito isso, vamos de Real Madrid favorito neste confronto. O Rodrigo está vivendo uma fase espetacular, o Mbappé encaixou muito melhor, o Vinícius é um cara decisivo nesse tipo de duelo. Não tem mais o Walker para parar o Vinícius ou o Rodrigo, quem joga pela esquerda do lado do Manchester City. Inclusive, o Manchester City não sabe quem vai ser o seu lateral direito, porque o Matheus Nunes não é lateral direito e já deixou muito claro isso nas performances. Então, enfim, tem muitas lacunas nesse City para um Real Madrid que vem melhorando, vem encaixando na temporada. Segundo jogo que a gente vai falar aqui, separei aqui na minha colinha, Brest e Paris Saint-Germain. Esse para mim é poupa-tempo, tá?
Eu não vejo o Brest com capacidade de vencer o Paris Saint-Germain. Foi muito bem na fase de liga, surpreendeu muita gente, mas, cara, o Brest não vence o Paris Saint-Germain há 29 jogos. É um duelo de Ligue 1 dentro da Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain conhece muito bem o Brest. E o Paris Saint-Germain assusta o Brest. Afinal, nós estamos falando dos melhores da competição. Nós estamos falando do Paris Saint-Germain, que é um time que está acostumado a vencer a Ligue 1, do Brest, que é uma sensação. Capacidade do Paris Saint-Germain, e essa capacidade foi demonstrada nos últimos 2 jogos, principalmente contra a City e agora contra o Stuttgart, mostra que o time pode realmente passar com facilidade. Não vejo o Brest conseguindo decidir, enfim, conseguindo complicar a vida do Paris Saint-Germain, e ainda tem o Kvaratskhelia que vai poder ser inscrito, né? Outro que tem capacidade de pagar 70, 80 milhões num jogador de janela de inverno e mudar um pouco o cenário. Então, para mim é poupa tempo, acho que o Paris Saint-Germain passa. Clube Bruges e Atalanta, eu fiz 2 jogos da Atalanta em loco nessa temporada. Eu vou de Atalanta porque, primeiro, eu acho que individualmente o time é mais forte, coletivamente também. O Gasperini é mais treinador e você tem jogadores muito bem, né? O Retegui jogando fino da bola, o Lookman, perigosíssimo, nem preciso falar, né? O homem que decidiu a última Europa League contra o Bayer Leverkusen. O Ederson tá jogando barbaridade no meio-campo. Você tem um sistema defensivo compactado e nas mãos do Gasperini. Contra o Barcelona, por exemplo, jogou de uma forma mais defensiva e conseguiu anular o Barcelona no primeiro tempo. Mas é um time que pode jogar na transição e gosta de jogar também propondo o jogo. Enfim, tem repertório. É um trabalho muito longevo, né, do Gasperini. Então, para mim aí, não tem muito o que dizer. Atalanta favoritaça, passamos por City Real. Juventus e PSV. Não estou confiando nessa Juventus, hein? E o PSV, por outro lado, venceu o Liverpool agora, é uma equipe que tem boas peças, bom treinador, Peter Bosz está lá e é um cara que já complicou e já levou esse PSV, inclusive, para as oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada passada. Tem brasileiros, né? Tem o Mauro Júnior e tal, mas enfim, é um time meio chatinho, meio enjoado. E a Juventus, cara, tem tido muitos baixos e alguns altos na temporada. Muitos empates, não é um time confiável. Hoje, acho que a Juventus tem um ligeiro favoritismo pelos jogadores que tem, mas é um jogo que pode acontecer muita coisa e pode sim o PSV sonhar em passar para as oitavas de final. Mônaco e Benfica. O Benfica, pelo flerte que teve com a desclassificação na Liga dos Campeões, devia ter feito melhor contra o Feyenoord, devia ter feito melhor contra o Bolonha. Mas nos jogos grandes, inclusive contra o próprio Mônaco, que venceu, né, na fase de liga, jogando em Mônaco, jogando no Principado, o Benfica foi bem. O Benfica foi bem na Taça da Liga contra o Braga, contra o Sporting, o Benfica foi bem contra o Barcelona, apesar de ter perdido o jogo, o Benfica atropelou o Atlético de Madrid. Então eu acho que o Benfica se deu bem nesse confronto, no que poderia enfrentar, e agora pega um Mônaco, que é um time que começou muito bem a temporada, mas nesse momento já vem oscilando. Então, para mim, o Benfica tem um ligeiro favoritismo aqui. Acho que pode realmente passar. Vamos ver como as próximas semanas do Benfica se desenrolam. Essa questão do áudio do Bruno Lage, o mercado está sendo agitado, o Arthur Cabral está saindo, outros jogadores devem chegar, enfim, neste finalzinho de mercado de inverno. E o Benfica precisa ter paz, ter mais consistência. Algo que vai ser difícil de atingir, porque está a 6 pontos do Sporting no Campeonato Português. Qualquer vacilo pode deixar o Benfica ainda mais longe da liderança, que é o grande objetivo do Benfica nessa temporada. Agora, a resposta pós-áudio, já no jogo seguinte, vencendo a Juventus em Turim da forma que venceu, foi positiva. Quero esperar os próximos dias para ver se vai ser consistente ou se foi só uma resposta imediata para depois voltar no marasmo. Eu tenho a impressão, o torcedor benfiquista talvez concorde comigo, de que o Benfica é um time que, em alguns jogos, quando demonstra estar afim, demonstra ter o interesse, especialmente alguns jogadores, faz partidas muito competitivas, como a gente viu, né? Como eu falei, Barcelona e Atlético de Madrid. Em outros jogos entra tão molenga, desinteressado, que acaba vacilando demais e perdendo pontos.
Isso cobra um preço, especialmente no campeonato de pontos corridos. Dentro da Liga dos Campeões, num cenário contra o Mônaco, ainda acho que vai entrar com uma pegada necessária para conseguir o resultado. O time do Benfica não é ruim, né? O time do Benfica é bom. Então, individualmente falando, eu acho que é mais equipe, inclusive, do que o Mônaco, que tem boas peças aí. Foi um jogaço, né? Benfica e Mônaco, o 3-2 no Principado. Celtic e Bayern de Munique. Vou deixar Sporting e Dortmund por último. Não, antes, Feyenoord e Milan. O Milan é um time que está num processo de choque, né? Com o Sérgio Conceição. Então, é muito confronto interno ali dentro. Os jogadores certamente vão ficar incomodados porque a pressão é muito grande, é contínua. A cartilha de regras interna, ela no primeiro momento pode ser bem aceita, porque o time já começou ganhando a Supercopa da Itália, mas depois ela vai caindo num desgaste muito grande. E aí que o Sérgio vê quem está do lado dele e quem não está do lado dele. Esse processo pode cobrar seu preço. Então eu acho que um jogo contra o Feyenoord, que é uma equipe que a gente já viu, né, com o Prisk, chata, que já conseguiu resultados importantes, inclusive contra Benfica, inclusive contra Manchester City. Tem bons nomes, boas individualidades. Igor Paixão, enfim, Milambo, o próprio o próprio Jimenez, enfim. Talvez vai para o Milan, né? Loucura isso aí. Mas eu acho um jogo chatinho para o Milan, tá? Acho que não vai ser tão simples assim. Acho que o Sérgio Conceição, nesse tipo de estratégia, ele é um cara diferenciado, mas para mim é jogo chato para o Milan. Milan com um pouquinho de favoritismo. Passando para Celtic e Bayern de Munique. Pô, o Bayern se deu muito bem no sorteio. Muito, muito bem no sorteio. Podia pegar o Manchester City, vai pegar o Celtic, depois Atlético de Madrid ou o Bayer Leverkusen. A gente já vai entrar por aí, mas enfim. É favoritaço, decide na Allianz Arena. Mesmo o Bayern tendo alguns problemas nessa temporada, que a gente já fez análise aqui, não sendo tão consistente, eu vejo o Bayern com facilidade passando do Celtic, segundo jogo em casa, e acho que é jogo para, inclusive, conseguir derrubar com certa facilidade e para somar gols, de repente, para o Harry Kane e tal. O Celtic em casa pode ser um pouquinho mais chato, porque o Celtic Park é um estádio difícil, a torcida é muito apaixonada e tal, mas favoritaço o Bayern de Munique e muito bom pelo que poderia ter acontecido, né? Sporting e Dortmund, para fechar. Se fosse o Sporting do Rubem Amorim, esse jogo seria dificílimo para o Dortmund. Eu acho que vai ser um jogo duro. As duas equipes vivem fases instáveis. Niko Kovac está assumindo o Borussia Dortmund e a tendência, mesmo eu não gostando tanto do Niko Kovac, é que as coisas melhorem, porque do jeito que estava a deriva, com o Sarri inclusive, não tava legal, já estava embaixo, a espiral já estava para baixo. Agora com o Kovac pode ser que tenha um choque de ânimo e o time não é ruim. Decide em casa, decide no Signal Iduna Park. Então acho que o Dortmund tem um ligeiro favoritismo aí, porque o Sporting não está demonstrando, especialmente dentro da Liga dos Campeões, ser um time extremamente confiável. O Gyökeres volta, espero que volte, né? Porque nós estamos falando de um período de 10 dias, o Gyökeres está machucado, mas espero que volte. E vai ser um jogo equilibrado, não tenho dúvida disso. Vai depender muito do que o Sport conseguir fazer em Portugal. Eu acho que ainda a gente não está vendo nem de perto o Sporting a nível do que era com o Rubem Amorim. Melhorou um pouco com o Rui Borges, mas é um jogo dificílimo pro Sporting, cara. O Borussia tem capacidade de agredir os seus adversários e a defesa do Sporting já se demonstrou vulnerável em muitas situações, né? Inclusive com erros bobos, inclusive com erros individuais, e coletivamente vai ter que fazer um jogo muito forte, porque ofensivamente nós temos o Guirassy, que é o artilheiro, um dos artilheiros dessa Liga dos Campeões, você tem Bayern Gittens, você tem a DM, enfim, o próprio Ian Couto, ofensivamente é um bom jogador, tem espaço para explorar o adversário. E eu acho que o Gyökeres vai saber explorar muito bem essa linha alta, muitas vezes, do Borussia Dortmund, mas jogo duríssimo. Esse é difícil cravar favorito, tá? Talvez o Borussia tenha um ligeiro favoritismo por decidir a parada em casa.
E pra gente fechar, eu quero ver aqui com vocês. Só me aparece coisa do Neymar hoje, hein? Também não é pra menos. Pra gente fechar, eu quero ver com vocês aqui o chaveamento. Como eu disse, o sorteio depois será no dia 21, mas a gente já sabe as possibilidades. Se o Paris Saint-Germain passar, vai pegar ou Liverpool ou Barcelona. Se a Atalanta passar, como eu estou fazendo as minhas previsões aqui, pega Lille ou Aston Villa. Atalanta se dando bem, né? E Lille e Aston Villa também. Fica muito competitivo para tentar chegar numas quartas de final. Entre Manchester City e Real, ou é Atlético ou é Bayer Leverkusen. Entre Juventus e PSV, ou é Arsenal ou Inter de Milão. Pode ter um duelo italiano aí, Juventus e Inter de Milão. Entre Benfica e Mônaco, Liverpool e Barcelona, ou seja, o Benfica pode passar aí e vai ter pedreira nas oitavas, e aí dificilmente vai chegar às quartas de final, mas enfim, a gente, se tiver a capacidade de fazer o jogo que fez contra o Barcelona, dá para sonhar. Borussia, se passar do Mônaco também, né? Aí é tudo si, né? Já é muito si. Borussia Dortmund e Sporting pegam ou Lille ou Aston Villa, e olho nisso, porque tanto Dortmund e Sporting também tem essa questão facilitada, podendo chegar inclusive nas quartas de final. O Bayern de Munique pega ou Bayer Leverkusen, podemos ter o clássico alemão ou clássico entre aspas, né? Ou o Atlético de Madrid. E Milan e Feyenoord, podemos ter Inter de Milão e Milan, Milan e Arsenal, ou se o Feyenoord passar também pegar Arsenal ou Inter de Milão. Então assim, é confuso? É, mas ficou melhor. Ficou mais competitivo. E a gente já vai ter agora nos playoffs um tempo mais enxuto para não ficar com tantas saudades da Liga dos Campeões e já começar nível competitivo em modo hard. Meus caros, beijão para vocês. Vamos que daqui a pouco tem o melhor futebol do mundo.